Começa agora o programa Minuto da Ciência. No Minuto da Ciência de hoje, vamos falar de um fenômeno que é bastante comum em Joinville. Você seria capaz de adivinhar qual seria? A chuva nada mais é do que um fenômeno meteorológico, onde o vapor de água que está em suspensão na atmosfera precipita e cai. A temperatura da atmosfera diminui com a altitude. A uma determinada altura, a temperatura pode diminuir tanto a ponto de fazer com que o vapor de água condense, formando pequenas gotas e pequenos cristais de gelo. Como as gotas são relativamente pequenas, elas ficam em suspensão na atmosfera e formam o que nós conhecemos como as nuvens, as quais são sustentadas pelas correntes de ar quente. Por estarem em constante movimento, as gotas colidem umas com as outras. Nesse processo podem ficar grandes e pesadas. Nesse caso, o seu peso pode superar a força de sustentação das correntes de ar e temos então a chuva. Os pequenos cristais de gelo também colidem entre si, e se a nuvem estiver a uma altitude suficientemente alta para que a temperatura em seu interior seja inferior a 0 graus Celsius, poderá haver a formação de pedras de gelo em seu interior. Quando essas pedras forem grandes o suficiente para vencer as correntes de ar quente, acontece o fenômeno que chamamos de chuva de granizo. Quando está chovendo, as gotas se submetem a outra força, a força de resistência do ar. Com a resistência do ar, uma gota que começou a cair de uma altura de 2 km por conta da gravidade, chega ao solo a uma velocidade de aproximadamente 28 km por hora. Se não houvesse a resistência do ar, a gota poderia chegar a uma velocidade de até 720 km por hora. E se atingisse uma pessoa, poderia causar ferimentos. Por conta da poluição atmosférica, temos o fenômeno das chuvas ácidas. As chuvas ácidas, como o próprio nome sugere, têm um efeito corrosivo para a maioria dos metais, para o calcário e outras substâncias. Essas chuvas são muito comuns em regiões onde existem fábricas e grandes concentrações de veículos que queimam combustíveis fósseis, como o carvão e o petróleo, e lançam os resíduos desta combustão, sem tratamento, na atmosfera. A queima desses combustíveis lança dióxido de enxofre e de nitrogênio na atmosfera. Essas substâncias combinam-se com o hidrogênio que está presente na água, e com isso, a água da chuva fica carregada de ácido sulfúrico e ácido nítrico. Ao cair na superfície, ela prejudica florestas e lavouras, ataca estruturas metálicas, monumentos e edificações, e gera, assim, grandes prejuízos. Este foi o programa Minuto da Ciência. Produção, Departamento de Física da Universidade do Estado de Santa Catarina. criação e edição, Professor Felipe Arretti, alunos Rafael Marques e Susan Laufer.